Agora sim, lido o texto, vamos acessar o contexto a partir do qual o poeta Braulio Bessa teceu esta divindade nominada Mãe. Ao contexto e posteriormente ao texto. Desde pequeno, sempre vi minha mãe como uma grande batalhadora. O fato de ser costureira foi muito definitivo na criação da imagem que formei dela. Primeiro, porque ela trabalhava em casa, portanto, eu via a mamãe ralando o dia todo, em cima da máquina de costura, colocando as mãos nas costas, porque doía muito. Via cliente que mandava fazer 5 vestidos, levava e não pagava, mas também pelo zelo com que ela costurava. Fazia nossas roupas, se importava muito com os detalhes, exercitava bastante a criatividade. Ela era muito dedicada ao que fazia, passava um verdadeiro amor pelo ofício. Era comum alguém levar um tecido para fazer alguma roupa e mamãe tomar um cuidado muito grande para não perder os retalhos que sobravam, porque deles ela fazia roupas para mim e meus irmãos. A gente não tinha dinheiro para comprar uma roupinha melhor, principalmente para minha irmã, a única menina. Mesmo assim, minha lembrança é que todo dia a mamãe fazia uma roupinha para ela, com qualquer coisa que sobrasse, sempre com um cuidado muito grande. Um capricho. Acho que mamãe aprendeu isso na pele com vovó, que também era costureira. Ela conta que, quando era criança, tinha um vestidinho branco para usar sempre na noite de Natal. Todo ano, como ela crescia, vovó costurava um novo babado. E assim, com o passar do tempo, o vestido que nasceu branco ficou todo colorido de tanto babado diferente, além de passar sempre de uma irmã para a outra. Como fala meu amigo e psicólogo Rossandro Klinsky, não é o pobre que escolhe a roupa, é a roupa que escolhe o pobre. Tudo isso eu fui vendo e tinha consciência de que a gente dependia de mamãe e dessas máquinas para comer. Lá em casa tinha uma salinha com as máquinas de costura. E eu lembro bem de estar sempre no meio, porque gostava de ficar vendo mamãe costurar. Tinha uma máquina antiga com uma espécie de roda grande embaixo, de onde vem a correia que dá o movimento, e que parecia a direção de um carro. Eu adorava ficar, ainda pequenininho, ali embaixo, brincando de dirigir. Cresci vendo minha mãe nessa luta e formei a imagem de uma mulher muito valente, criativa, corajosa, inteligente e trabalhadora. Depois que ela e meu pai se separaram, vi minha mãe não esmorecer. Aquilo me admirou muito. Era como se eu estivesse esperando que ela afrouxasse, se fragilizasse, mas não. Aconteceu justamente o contrário. Meus pais se conheceram em Fortaleza. Minha mãe, Ana Lídia, foi visitar uma amiga que morava lá. E meu pai, Evaristo, era vizinho dessa amiga. Depois que se casaram, Evaristo e Ana Lídia foram para Goiás. Meu pai estava desempregado e ofereceram a ele um trabalho que no Ceará chamam de galego, vendedor de artigos diversos, de porta em porta. Disseram que lá era bom. Então eles foram no escuro.
Na verdade, era um lugar muito remoto, na beira do rio Araguaia. E lá eles sofreram bastante. Moraram num galpão abandonado, passaram fome. Minha mãe chegou a pesar 32 quilos. Não tinham nem dinheiro para voltar para o Ceará. Uma tristeza. Meu pai saía para vender as coisas. Minha mãe ia pescar de manhã com o anzol na beira do rio para poder comer no almoço. E de tarde trabalhava numa lavoura de arroz. As condições eram tão precárias que chegaram a cair todas as unhas dos dedos dela. 2 vezes por semana, ela limpava a casa de uma mulher e, em troca, o salário eram anticoncepcionais. Ela sabia que, numa situação como aquela, se engravidasse, morreriam ela e a criança. Ainda assim, quando escrevia cartas para os pais, mamãe dizia que estava ótima, que lá tinha muita fartura e que estava gorda. Mesmo com tanta dificuldade, minha mãe conta, no que diz respeito ao casamento, que foi uma época muito feliz em sua vida, porque ela e meu pai sofriam muito, mas sofriam juntos. Eram muito unidos. Nada alimenta mais que o amor. Muitos anos depois, perguntei a ela por que, naquela época tão difícil, ela não tinha voltado. Na casa de vovô, as coisas nunca foram fáceis. Não tinha luxo, mas não faltava o básico. Na minha cabeça, ela não precisava ter sofrido tanto. A resposta dela foi uma lição. Não voltei porque não podia e porque não queria. Eu precisava viver aquilo, enfrentar a vida e aprender com o sofrimento. Repare que ela é uma mulher muito forte. Que mulher forte! Hoje sinto orgulho do ofício de mamãe, mas é claro que houve momentos em que a julguei e me revoltei. Por exemplo, quando era pré-adolescente, eu tinha 2 sonhos de consumo: ter um videogame, Super Nintendo, e usar camisetas de marca. O videogame eu queria porque 2 amigos meus tinham e eu adorava, mas custava muito caro. Era impossível para minha mãe me dar. As camisas eram uma questão de estar na moda. Meus amigos iam com camiseta de marca para a escola e eu não tinha. Naquela época, em Alto Santo, as marcas mais cobiçadas eram Bad Boy, a do bonequinho com a boquinha torta e Maresia. Eu não podia, principalmente sendo neto e filho de costureiras. Eu não podia. Até minhas cuecas, quem fazia era a mamãe. Nessas horas, eu julgava minha mãe, por ela não me dar o que outras mães davam a seus filhos. Eu dizia que odiava ser pobre e tinha, inclusive, vergonha de usar as camisas que minha mãe fazia. Era só mais um adolescente imaturo e fútil. De algum modo, me sentia inferior a alguém que usava aquelas camisetas de marca. Muitos anos depois, comprei uma camiseta cara. Entrei numa loja de shopping em Fortaleza, vi a camiseta e olhe que era muito mais cara do que aquelas dos meus sonhos de adolescente. E comprei à vista, no dinheiro. Pei bufo, como dizemos aqui no Ceará. No fim das contas, não vi muita graça e não me senti feliz. Eu queria viver aquilo e, vivendo, aprendi que aquela camiseta cara tinha preço, mas as camisetas que minha mãe fazia tinham valor e tem até hoje. Já fui para a televisão, palestras, eventos diversos com camisetas feitas por mamãe.
Inclusive, a foto de capa deste livro traz uma de suas peças, que ela costurou especialmente para esse momento. Já agora, depois de adulto, eu me emocionei muito quando encontrei nas coisas de mamãe uns papeizinhos amarelados, velhos, uma espécie de cadernetinha. Eu não sabia o que era, mas vi que tinha a letra dela, que é muito bonita, e tinha o meu nome. Então achei que eu podia ler. E ali vi mais uma vez o zelo e o cuidado de mamãe. Eram anotações sobre mim, como, por exemplo, o registro de quando eu fui convidado pela primeira vez para uma festinha de aniversário ou a data em que eu falei a primeira palavra. Era uma espécie de diário em pedacinhos de papel, mas muito bem escrito e feito com muito capricho, de forma tão simples, mas tão bem cuidada. Que capricho, que zelo, que acurácia afetiva e afetuosa. Mamãe. Na época, dentro das embalagens de chiclete, vinha uma figurinha transfer, que, ao esfregar com a unha, passava a imagem para o papel. Ela colocava esses pequenos desenhos para enfeitar, para ter alguma cor. Encontrei isso por acaso, pois ela nunca me mostrou. Minha mãe, uma mulher nordestina, pequenininha, franzina, mas para mim, sempre uma gigante. Antecipação do treinamento do jovem MPS. Trabalhando muito para apresentar estes textos para a senhora sua mãe, Dona Janaína. Um abraço. Aproveito este vídeo para mandar um abraço e um beijo para minha mãe, Donana. Amém. Vamos aproveitar e caminhar para o posteriormente. Lido o contexto, voltemos ao texto. Mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinho, se eu mereço um amor tão puro e forte, se foi Deus, o destino, ou se foi sorte. Afinal, é tão duro esse caminho. Aí chega você, com seu jeitinho, me dizendo por onde caminhar, cada pedra de que eu devo desviar. Não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas e que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar, que é caindo que se aprende a levantar, até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar por ser brisa e furacão. Pelas vezes que tirei o seu juízo, pelas vezes que estive indeciso, e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão. Te amar simplesmente por te amar. Não existem palavras para explicar, só se pode sentir, bem lá no fundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter o seu sangue ou sua cor. Te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos nãos que pelos sims.
te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar. E mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo, fértil. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar, por ser inteira em pedaços, por ser lar e por ser lida, por ser 1000 em uma só, por ser sempre repartida, por ser um pedaço de Deus, me dando um pedaço de vida. É isso. Um abraço, amado jovem MPS. A vós, a ti e à Senhora, sua amada mãe. Que Deus vos abençoe a família. Amém.